O ronco dos motores diesel ecoa pela madrugada fria quando Fernanda Silva, de 28 anos, estaciona seu Volvo FH azul metálico no pátio da transportadora Estrela do Sul. Seus cabelos castanhos estão presos em um coque prático e suas mãos calejadas seguram com firmeza a chave do caminhão que mudou sua vida para sempre. Não faz nem 2 anos que ela trocou o uniforme de técnica em eletrônica pela vida nas estradas brasileiras. Mas cada quilômetro rodado foi uma lição de coragem que ela jamais imaginou precisar aprender. A decisão de se tornar caminhoneira não veio de um sonho romantizado sobre a liberdade das estradas. Veio da necessidade crua e urgente de sustentar sozinha seus gêmeos, Pedro e Ana, de apenas 6 anos, depois que o pai deles simplesmente desapareceu uma manhã, deixando apenas dívidas e promessas quebradas. Fernanda lembra com clareza daquele dia em que olhou para o extrato bancário vazio e percebeu que precisava tomar uma decisão radical. Ou ela encontraria uma forma de ganhar dinheiro suficiente para criar 2 crianças sozinha, ou teria que aceitar a humilhação de voltar para a casa dos pais e ouvir eternamente que eu avisei que esse homem não prestava. A primeira vez que ela pisou numa autoescola para tirar a carteira de motorista categoria E, o instrutor riu na cara dela. "Mocinha, você tem certeza? Isso não é brincadeira, não. Dirigir caminhão é coisa séria", ele disse, enquanto mastigava um palito de dente com ar de superioridade. Fernanda apenas respondeu com um sorriso determinado. "Por isso mesmo que eu estou aqui, para aprender a fazer coisa séria." Foram 6 meses de aulas teóricas, práticas, simulados e uma pressão psicológica constante de pessoas tentando convencê-la de que estava cometendo um erro. Mas quando ela finalmente segurou aquela carteira nova em suas mãos, sentiu algo que não sentia há muito tempo: orgulho de si mesma. O primeiro emprego veio através de Marcos, um vizinho caminhoneiro que conhecia o dono da Estrela do Sul. "Fernanda, o seu João está precisando de motorista, mas ele é meio cabeça dura com essas coisas de mulher dirigindo caminhão. Você vai ter que provar muito mais que qualquer homem que ele contrate", Marcos a avisou durante um churrasco de domingo. "Não tem problema", ela respondeu. "Estou acostumada a ter que provar que posso fazer as coisas." Na entrevista, João Mendes, proprietário da empresa, um homem de 55 anos com bigode grisalho e mãos grossas de quem trabalha desde criança, olhou para ela de cima a baixo 3 vezes antes de falar alguma coisa. "Vou te dar uma chance, mas na primeira besteira, na primeira reclamação de cliente, na primeira batida, você está fora. Entendeu?" Ele disse com a voz áspera. Fernanda apenas acenou com a cabeça, sabendo que aquela chance era tudo o que ela precisava para começar a mudar sua história. Os primeiros meses foram uma montanha-russa emocional que quase a fez desistir várias vezes. Acordar às 4 da manhã, deixar as crianças com a vizinha, Dona Conceição, enfrentar olhares desconfiados nos postos de gasolina, ouvir piadas machistas pelo rádio PX, carregar e descarregar mercadorias pesadas até suas costas doerem e ainda chegar em casa com energia suficiente para ajudar Pedro e Ana com a lição de casa. Houve noites em que ela chorou no banheiro, questionando se havia feito a escolha certa,
se não estava sendo egoísta em perseguir uma profissão que a afastava tanto dos filhos. Mas toda vez que recebia o pagamento no final do mês e via que finalmente conseguia pagar todas as contas em dia, comprar roupas novas para as crianças e ainda guardar um dinheirinho na poupança, ela lembrava por que estava fazendo aquilo tudo. A transformação não aconteceu da noite para o dia. Fernanda precisou aprender na marra que o respeito na estrada não é dado, é conquistado. Precisou provar sua competência dirigindo em chuva torrencial na Regis Bittencourt, navegando por ruas estreitas no centro de São Paulo com um caminhão de 15 metros, fazendo entregas no prazo, mesmo quando o trânsito conspirava contra ela. Cada viagem era um teste, cada carga entregue sem avarias era uma pequena vitória que construía sua reputação tijolo por tijolo. Aos poucos, os mesmos caminhoneiros que antes faziam piadas começaram a cumprimentá-la pelo rádio. Os frentistas pararam de fazer perguntas óbvias sobre quem dirigia o caminhão e até seu João começou a elogiar seu trabalho para outros clientes. Mas foi numa terça-feira chuvosa de março que tudo mudou definitivamente para Fernanda. Ela estava dirigindo na BR-381, a famosa rodovia Fernão Dias, quando avistou um caminhão tombado na marginal. Outros motoristas passavam devagar, apenas curiosos, mas ela decidiu parar para ver se podia ajudar. O motorista, um senhor de uns 60 anos, estava consciente, mas preso na cabine amassada, claramente em pânico. Sem hesitar, Fernanda ligou para os bombeiros, organizou o trânsito para evitar mais acidentes e ficou conversando com o homem para mantê-lo calmo até a chegada do socorro. "Obrigado, filha", ele disse quando finalmente foi retirado da cabine. "Você foi um anjo." Essa noite, quando chegou em casa e contou para Pedro e Ana sobre o que havia acontecido, viu nos olhos dos filhos um brilho de orgulho que ela nunca tinha visto antes. "Mamãe é uma heroína", disse Ana. E naquele momento, Fernanda soube que havia encontrado não apenas uma profissão, mas uma vocação. Foi numa parada obrigatória em Campinas que Fernanda conheceu a pessoa que mudaria completamente sua perspectiva sobre ser mulher na estrada. O posto Bandeirantes estava lotado, como sempre acontecia nas sextas-feiras à tarde, e ela havia estacionado seu Volvo entre dois caminhões enormes quando ouviu uma discussão acalorada vindo do restaurante. 3 caminhoneiros cercavam uma mulher alta, de cabelos grisalhos presos em uma trança, que mantinha uma postura ereta e desafiadora, mesmo diante da intimidação óbvia. "Escuta aqui, vó", dizia um dos homens claramente embriagado. "Lugar de mulher velha é em casa fazendo tricô, não dirigindo caminhão." A mulher, que devia ter uns 48 anos, riu com uma ironia cortante. "Filho, quando você nem era um projeto do seu pai, eu já estava rodando essas estradas. E se você quer saber, já rodei mais quilômetros que vocês 3 juntos." Fernanda se aproximou instintivamente, algo dentro dela fervendo de indignação. Ela havia passado pelos mesmos constrangimentos e reconhecia aquela situação de longe. "Algum problema aqui?" ela perguntou, colocando-se ao lado da mulher desconhecida. Os 3 homens olharam para ela com surpresa, como se não esperassem que outra intrusa aparecesse. "Oh, chegou mais uma", zombou o segundo caminhoneiro. "Agora são 2 perdidas no meio dos homens." A mulher mais velha olhou para Fernanda com um sorriso de cumplicidade e estendeu a mão. "Valéria Santos, 23 anos de estrada e nenhum arranhão na carteira. E você, querida?" "Fernanda Silva, 2 anos de estrada e muito orgulho disso", ela respondeu,
apertando a mão firme de Valéria. A partir daquele momento, os três homens perderam completamente o interesse na discussão, murmurando algo entre dentes e se afastando para suas mesas. Sentadas juntas no restaurante, Fernanda descobriu que Valéria era proprietária de 3 caminhões e comandava uma pequena transportadora especializada em cargas frágeis, um nicho que ela havia encontrado justamente por causa da desconfiança inicial dos clientes. Sabe por que eu consegui esse mercado? Valéria explicou enquanto cortava um bife que parecia maior que o prato. Porque os homens achavam que carga frágil era coisa de mulherzinha. Não queriam perder tempo com cuidados especiais. Aí eu cheguei, ofereci o serviço com toda a delicadeza que eles desprezavam. E hoje tenho uma lista de espera de clientes querendo contratar meus serviços. Fernanda ouviu fascinada as histórias de Valéria. Como ela havia começado dirigindo para o marido depois que ele quebrou a perna, como descobriu que tinha um talento natural para o trabalho, como enfrentou a resistência da família e construiu um negócio próspero sozinha depois que enviuvou há 10 anos. O segredo, Valéria continuou, é nunca aceitar ser tratada como coitadinha ou como exceção. Você é uma profissional igual qualquer outro, nem melhor nem pior. Mas tem uma coisa que nós temos de vantagem. Nós prestamos mais atenção aos detalhes, somos mais cuidadosas com a carga, mais responsáveis com prazos. Não é questão de ser superior, é questão de usar nossas características a nosso favor. Fernanda absorvia cada palavra como se fosse uma aula particular de sobrevivência. Nunca havia encontrado outra mulher caminhoneira antes, e descobrir que não estava sozinha nessa jornada foi como encontrar um oásis no deserto. Valéria ofereceu seu número de telefone e uma proposta inesperada. Se você quiser, posso te passar alguns fretes especiais. Tenho mais demanda do que consigo atender e prefiro indicar o trabalho para alguém que eu sei que vai fazer direito. A parceria informal que surgiu daquele encontro casual transformou completamente a carreira de Fernanda. Valéria não apenas passou fretes mais bem remunerados, mas também se tornou uma mentora, ensinando truques da profissão que só a experiência pode dar. Como negociar com despachantes difíceis, qual a melhor rota para evitar balanças fiscais rigorosas, como organizar a documentação para nunca ter problemas, onde encontrar as melhores oficinas em cada cidade. Mais importante ainda, Valéria ensinou Fernanda a se valorizar. Nunca aceite um frete abaixo do preço justo só porque você é mulher e acha que tem que provar alguma coisa. Seu trabalho vale o mesmo que o de qualquer homem. Às vezes, vale até mais. E foi assim, através dessa amizade improvável entre 2 gerações diferentes de caminhoneiras, que Fernanda começou a entender que sua jornada individual fazia parte de algo muito maior. Ela não era apenas uma mãe lutando para sustentar os filhos, era parte de uma revolução silenciosa que estava acontecendo nas estradas brasileiras. Mulheres de todas as idades, vindas de todas as profissões, encontrando na carroceria de um caminhão não apenas um ganha-pão, mas uma forma de redefinir o que significava ser forte, independente e dona do próprio destino. E aí, você que está assistindo, já passou por alguma situação onde teve que provar que era capaz de fazer algo que as pessoas duvidavam? Deixa aqui nos comentários qual foi o maior desafio que você enfrentou para seguir seus sonhos. E se você está gostando dessa história de superação, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda tem muita história boa por vir. Quero saber também,
O que você faria se estivesse no lugar da Fernanda naquela discussão no posto? Comenta aí embaixo. 6 meses depois do encontro com Valéria, Fernanda recebeu o telefonema que mudaria sua vida para sempre. Era uma quinta-feira chuvosa quando seu João ligou para sua casa às 6 da manhã. A voz carregada de urgência e, pela primeira vez, desde que ela o conhecia, uma ponta de desespero. Fernanda, preciso de você hoje mesmo. Temos uma carga urgentíssima para entregar em Manaus e todos os meus motoristas experientes estão ocupados ou doentes. É uma carga de equipamentos médicos para um hospital que acabou de ser inaugurado. Vale muito dinheiro e nossa reputação está em jogo. Fernanda sentiu o estômago dar um nó. Manaus significava mais de 3.000 quilômetros de estrada, passando por alguns dos trechos mais perigosos do país, incluindo a temida BR-319, conhecida pelos caminhoneiros como a Estrada do Fim do Mundo. Seu João, eu nunca fui tão longe assim, ela admitiu, sentindo a insegurança bater forte. Eu sei, menina, mas você é a única disponível e eu confio no seu trabalho. A carga tem que chegar lá em 5 dias. É um equipamento de UTI que não pode atrasar de jeito nenhum. Tem gente esperando esse equipamento para salvar vidas. A pressão era imensa, mas algo dentro de Fernanda se acendeu. Não era apenas sobre provar sua competência, era sobre honrar a confiança que finalmente havia conquistado. Ela aceitou o desafio. Ligou para a Dona Conceição para avisar que ficaria mais tempo fora que o normal. Beijou Pedro e Ana com mais intensidade que de costume e partiu para a maior aventura de sua carreira. A primeira parte da viagem até Brasília transcorreu sem maiores problemas. Fernanda conhecia bem essas estradas e se sentia confiante dirigindo pela BR-050 e BR-153. Mas quando chegou em Goiânia e teve que decidir qual rota tomar para chegar ao Amazonas, a coisa ficou séria. Pelo telefone, Valéria a orientou. Fernanda, querida, você tem 2 opções. Ou vai pela BR-364 através de Mato Grosso, que é mais longa, mas mais segura. Ou enfrenta a BR-319, que é mais direta, mas muito mais perigosa, especialmente com chuva. Fernanda olhou para o cronograma apertado e tomou uma decisão que a assombraria pelos próximos 3 dias. Escolheu a BR-319, a rota mais arriscada, para garantir que chegaria no prazo. A entrada na BR-319 foi como entrar em outro planeta. Depois de Manacapuru, a estrada pavimentada deu lugar a uma mistura de asfalto deteriorado, lama e buracos que pareciam crateras lunares. O Volvo, que sempre havia sido seu companheiro confiável, agora gemia e reclamava a cada solavanco. Fernanda precisou reduzir a velocidade para menos de 40 km/h em muitos trechos, sentindo a carga valiosa balançar na carroceria, apesar de toda a amarração cuidadosa que havia feito. A mata amazônica se fechava dos 2 lados da estrada como paredes verdes impenetráveis, e o silêncio era quebrado apenas pelo ronco do motor e pelo canto de pássaros desconhecidos. Foi no 2º dia nessa estrada infernal que o pesadelo realmente começou. Uma chuva torrencial desabou sobre a região, transformando os trechos não pavimentados em verdadeiros atoleiros. Fernanda viu caminhões menores atolados na lama, motoristas experientes desistindo e montando acampamentos improvisados, esperando a chuva passar. Mas ela não podia parar. O equipamento médico na sua carroceria tinha prazo fatal. E cada hora de atraso significava vidas que poderiam ser perdidas.
Com uma determinação que ela nem sabia que possuía, Fernanda continuou dirigindo na chuva, as mãos crispadas no volante, os olhos forçados para enxergar através do para-brisa embaçado. O momento mais crítico chegou numa curva fechada, onde a estrada havia literalmente desaparecido sob uma poça de lama que mais parecia um lago. Outros caminhões estavam parados, os motoristas avaliando se era seguro prosseguir. Fernanda desceu da cabine na chuva, a água gelada encharcando suas roupas em segundos, e foi medir a profundidade da lama com uma vara que encontrou no acostamento. Era arriscado, muito arriscado, mas não impossível. Ela tomou uma decisão que definiria sua reputação para sempre. Voltou para o caminhão, engrenhou a primeira marcha reduzida e começou a atravessar aquele mar de lama com a precisão de um piloto de Fórmula 1. Os outros motoristas pararam para assistir. Alguns gritaram que ela estava louca, que ia atolar o caminhão e perder a carga. Mas Fernanda manteve a velocidade constante, nem muito rápida para derrapar, nem muito lenta para atolar, sentindo o Volvo lutar contra a lama como um animal ferido. Foram os 15 minutos mais longos de sua vida, com o coração batendo no ouvido e as mãos suando apesar do frio. Quando finalmente alcançou o outro lado, uma salva de palmas ecoou atrás dela. Ela havia conseguido o impossível, e sua lenda havia começado a se espalhar pelas estradas amazônicas. Chegou em Manaus, no quarto dia, 12 horas antes do prazo final, com a carga intacta e uma nova confiança correndo em suas veias. O responsável pelo recebimento no hospital, Dr. Carlos Mendonça, um homem sério de jaleco branco, ficou genuinamente surpreso quando viu uma mulher descendo da cabine do caminhão. "A senhora é a motorista?" Ele perguntou incrédulo. "Sou eu mesma, doutor. Equipamento de UTI, conforme solicitado, sem nenhum arranhão." Quando ele viu o estado da documentação, impecavelmente organizada e protegida da chuva, e conferiu que todos os equipamentos estavam perfeitos, apesar da viagem infernal, "Doutor." Mendonça balançou a cabeça em admiração. "Senhora, eu dirijo há 30 anos e jamais enfrentaria a BR-319 com uma carga desta importância. A senhora salvou vidas hoje." A viagem de volta de Manaus foi completamente diferente da ida. Fernanda não estava mais dirigindo como alguém tentando provar alguma coisa. Estava dirigindo como uma profissional que sabia exatamente do que era capaz. A notícia de sua façanha havia se espalhado pelo rádio PX e durante toda a volta ela recebeu cumprimentos de motoristas desconhecidos que haviam ouvido falar da mulher que enfrentou a lama da 319 e venceu. Pela primeira vez desde que começara na profissão, Fernanda se sentia verdadeiramente parte daquela comunidade gigantesca de trabalhadores das estradas brasileiras. Quando chegou à transportadora, encontrou uma surpresa esperando por ela. Seu João estava no pátio junto com vários outros motoristas da empresa, todos querendo ouvir a história em primeira mão. Mas a maior surpresa estava no escritório. Sobre a mesa dele havia 3 propostas de novos contratos, todos solicitando especificamente a motorista que fez a entrega em Manaus. Em menos de uma semana, Fernanda havia se tornado a funcionária mais requisitada da Estrela do Sul. "Menina", disse seu João com um sorriso que ela nunca havia visto antes, "acho que chegou a hora de conversarmos sobre uma participação nos lucros. Você provou que vale muito mais do que eu imaginava." Mas a verdadeira transformação de Fernanda não estava acontecendo apenas na sua carreira profissional. Em casa,
Pedro e Ana notaram que a mãe havia mudado. Ela estava mais confiante, mais presente, mais feliz consigo mesma. As histórias que ela contava sobre a estrada agora eram aventuras épicas que deixavam as crianças de olhos brilhando. Mamãe, você é mais corajosa que qualquer super-herói, disse Pedro uma noite. E Fernanda percebeu que finalmente havia encontrado o equilíbrio que tanto procurava entre ser mãe e ser uma profissional realizada. A amizade com Valéria também evoluiu para algo mais profundo. As duas começaram a se encontrar regularmente, não apenas para trocar informações sobre fretes, mas para discutir os desafios específicos de ser mulher numa profissão dominada por homens. Foi Valéria quem sugeriu algo que mudaria não apenas a vida de Fernanda, mas de muitas outras mulheres. E se criássemos um grupo para reunir outras caminhoneiras, um espaço onde possamos nos ajudar, trocar experiências, indicar trabalhos umas para as outras? A ideia floresceu rapidamente, e em poucos meses elas haviam criado a Irmandade das Estradas, um grupo que começou com 5 mulheres e rapidamente cresceu para mais de 50. O impacto dessa irmandade foi além do que qualquer uma delas havia imaginado. Mulheres que se sentiam isoladas e desencorajadas descobriram que não estavam sozinhas. Motoristas experientes passaram a mentorar iniciantes. Criou-se uma rede de apoio que cobria todo o país. Quando uma caminhoneira tinha problemas mecânicos numa cidade desconhecida, sempre havia uma irmã nearby, pronta para ajudar. Quando surgiam oportunidades de trabalho em regiões específicas, a informação circulava rapidamente pelo grupo. E mais importante, quando alguém enfrentava discriminação ou assédio, não precisava lidar com isso sozinha. Fernanda se tornou uma das líderes naturais desse movimento. Sua experiência na BR-319 havia virado lenda, e ela passou a ser procurada por jovens mulheres que queriam entrar na profissão. Cada conselho que dava, cada história que contava, cada encorajamento que oferecia era uma forma de retribuir toda a ajuda que havia recebido. Ela organizou encontros mensais, onde caminhoneiras experientes ensinavam truques da profissão para as iniciantes. Criou parcerias com autoescolas para facilitar o acesso à carteira categoria E e começou a dar palestras em escolas, mostrando para meninas jovens que não existiam limites para seus sonhos profissionais. 2 anos depois da viagem para Manaus, Fernanda estava irreconhecível da mulher insegura que havia começado a dirigir por pura necessidade. Agora ela era a proprietária de seu próprio caminhão, um Scania verde água que ela mesma havia escolhido e personalizado. Pedro e Ana, agora com 8 anos, acompanhavam a mãe em algumas viagens curtas durante as férias escolares, aprendendo sobre geografia brasileira de forma prática e entendendo o valor do trabalho honesto. Fernanda havia se tornado não apenas uma caminhoneira de sucesso, mas uma empreendedora respeitada e uma líder comunitária influente. A transformação mais profunda, porém, estava no seu olhar. Nos olhos de Fernanda não havia mais a sombra da insegurança ou o peso da desesperança. Havia a luz serena de quem descobriu sua verdadeira força, a confiança de quem sabe que pode enfrentar qualquer tempestade. Quando ela subia na cabine do seu Scania todas as manhãs, não era mais uma mãe desesperada tentando ganhar a vida. Era uma profissional orgulhosa, partindo para mais um dia de trabalho, numa carreira que ela havia escolhido, dominado e transformado. E quando ligava o motor e ouvia aquele ronco familiar,
Fernanda sorria, sabendo que cada quilômetro à frente era uma oportunidade de continuar provando que os sonhos, por mais impossíveis que pareçam, sempre podem se tornar realidade quando a gente tem coragem suficiente para persegui-los. E aí, chegamos ao final de mais uma história incrível de superação e coragem. Se você chegou até aqui, é porque realmente se conectou com a jornada da Fernanda, e isso me deixa muito feliz. Quero te fazer um convite especial. Se inscreve no canal e vem fazer parte da nossa comunidade de pessoas que acreditam que não existem sonhos impossíveis, só pessoas que ainda não descobriram sua própria força. Aqui nos comentários, conta pra gente. Qual parte da história da Fernanda mais te tocou? Tem alguma mulher corajosa na sua família ou no seu círculo que merece ser homenageada? E, principalmente, que lições você tirou dessa história para aplicar na sua própria vida? Adoro ler cada comentário e descobrir como essas histórias inspiram vocês a seguirem seus próprios caminhos. Não esquece de deixar seu like. Se o vídeo te inspirou, compartilha com aquela amiga que precisa ouvir que ela é mais forte do que imagina e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias de superação. Até o próximo vídeo. E lembra, você também tem uma força incrível dentro de você. Às vezes, só precisa de coragem para descobrir. Um abraço caloroso de toda a nossa equipe.